chamou a atenção nas redes sociais nesse final de semana uma imagem publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que faz visitas aí a outros congressos, e ele esteve no Congresso Alemão e ele falou que se reuniu lá no Congresso Alemão, segundo ele, com essa excelente deputada, segundo ele, a deputada Beatrix von Storch e o marido dela. E aí ele escreveu: os tempos estranhos atuais no Brasil lembram um incêndio do Congresso Alemão em 1933, que foi desculpa para perseguir seus opositores. Não parar, não precipitar, não retroceder. Foi o que ele escreveu na legenda ao divulgar as imagens com essa deputada. A vice-líder do Partido Populista de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, ela é conhecida também lá no país por ser neta de um ex-ministro de Adolf Hitler. Ela já tinha sido recebida no Brasil em 2021 por Jair Bolsonaro. Naquela época, muita repercussão por ele receber uma parlamentar que, de certa maneira, tinha aí alguma ligação com Hitler por ser neta de um ministro, né? E Eduardo Bolsonaro fez essa comparação também dos tempos atuais no Brasil com a situação lá que a Alemanha enfrentou em 1933. Algo a comentar, ô Josias, sobre essa foto, sobre essa visita e sobre essa proximidade de Bolsonaro com a extrema-direita pelo mundo? Essa conexão, essa foto, ela diz muito, né, sobre o momento que a gente está vivendo. E as pessoas podem imaginar, bom, o sujeito está lá na Alemanha, né, e se encontra com uma deputada que é neta de um ex-ministro das Finanças do Adolf Hitler. Isso não nos afeta aqui. É um erro imaginar isso, né, porque estamos falando do filho do presidente, um deputado com muito voto no estado de São Paulo, né, o principal estado da federação, e esse parlamentar acha que é normal se encontrar com uma parlamentar com esta simbologia. Por que não é normal? Porque desde a ascensão do Bolsonaro no Brasil, desde o início do mandato do Bolsonaro, em 2019, um fenômeno começou a se verificar no Brasil. As pessoas começaram a aparecer com suásticas no braço, algumas pessoas passaram a considerar natural portar bandeiras nazistas, colocar bandeiras nazistas na janela. Nas redes sociais, muita gente passou a enviar emojis com referências ao Hitler. Houve um caso de um professor que tinha no fundo da piscina uma suástica. E tudo isso foi se conectando com o bolsonarismo, com o próprio governo Bolsonaro. Um secretário de Cultura do Bolsonaro, em 2021, o Roberto Alvim, ele citou num pronunciamento oficial uma frase do Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Reich, ministro da propaganda do Hitler. O Felipe Martins, que agora está aí metido nesse inquérito sobre tentativa de golpe, ele, na pele de assessor especial para assuntos internacionais do Bolsonaro, ele fez lá, diante das câmeras, no plenário do Senado, atrás do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele fez lá um gesto dos supremacistas brancos norte-americanos. O próprio Bolsonaro se encontrou no Palácio do Alvorada com esta mesma parlamentar, essa neta do ministro das Finanças do Hitler. Então, Fabíola, não é você naturalizar esse tipo de contato, é um erro, porque isso tem influência no país. Há no Brasil, e a Polícia Federal se ocupa de monitorar várias células nazistas, mais de 500. Isso dá um trabalho, isso custa dinheiro. E essas células operam em diferentes cidades no Brasil. Então, isso custa, e é muito degradante sabermos nós que existem na sociedade brasileira admiradores do nazismo. E quando o filho do presidente, deputado federal, eleito no pleno exercício do mandato, estimula esse tipo de vínculo, aí a degradação atinge um estágio que ultrapassa as fronteiras do paroxismo, né? Então, é deplorável esse tipo de vínculo que o Eduardo Bolsonaro, o pai dele, exibem assim com tanto orgulho, né? Em verdade, o que o bolsonarismo
e os seus expoentes consideram um orgulho, é algo que deve ser deplorado, Fabiola. Será que essas visitas do Eduardo Bolsonaro a esses congressos são pagas por nós aqui, ou Sakamoto? Será? Eu não sei exatamente neste caso, Fabiola, mas muitas vezes elas são travestidas, né, esses encontros de construção ideológica são travestidos de missões parlamentares, né, no que pese é ser um pouco difícil de entender qual seria o interesse do Brasil como um todo à aproximação com grupos que defendem o oposto do que a Constituição brasileira defende. Lembrar que a Alternativa para a Alemanha, a AfD, né, de extrema direita, né, ela é rechaçada pela direita alemã, pelos democratas cristãos, ela é a própria direita radical europeia vê a Alternativa como a Alemanha como radical demais. A Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, né? O pessoal torce, né, dá uma torcida de nariz para a Alternativa para a Alemanha, porque é um pessoal que eles tentam isolar esse pessoal, né, o pessoal da extrema-direita da direita radical de outros pontos da Europa também, que estão no Parlamento Europeu, tenta até isolar a Alternativa para a Alemanha porque é radical demais. Discutiu-se já, inclusive, tipo, que se o partido poderia ou não funcionar dado o que acredita, né? E aí é interessante, em 2021 você teve um encontro da Beatrix von Storch e do marido dela com o Bolsonaro sorridente lá no Palácio do Planalto. Olha a foto aí, né? É agora essa mesma pessoa que agora o filho foi se reunir. Como você mesmo colocou, neta do ministro das Finanças de Hitler, né, o Litz Graf Schwerin, né, ela é uma das principais expoentes do partido, né, ela veio para o Brasil que ela queria conquistar filiados e adeptos para o partido no Brasil e estreitar os laços da extrema-direita da Alemanha com a extrema-direita do Brasil, representada por Bolsonaro. Encontrou aqui com a Bia Kicis, entrou aqui com o Eduardo Bolsonaro, que é o responsável na família por fazer essa ponte com o extremismo global, né? E aí o que acontece é que ela é uma coisa muito louca, porque aí ela já defendeu, né? Ela foi criticada porque ela já defendeu abertamente que a polícia alemã abrisse fogo contra imigrantes, contra crianças, contra mulheres que tentavam entrar na Alemanha. A própria Angela Merkel falou que isso é um absurdo completo, né? Criticou, também é uma pessoa que desconfia das mudanças climáticas. É o pacotão, né? E o que acontece é o seguinte, esse tipo de conexão, é claro que o Eduardo Bolsonaro ele quer aumentar uma rede, por quê? Porque a extrema-direita está crescendo. E existe essa extrema-direita em vários países, elas se ajudam mutuamente a crescer. Na Europa está crescendo, nos Estados Unidos está crescendo, na Ásia está crescendo, na América Latina está crescendo. Isso aí é claro. Você vive um momento em que boa parte dos problemas que não foram solucionados por outros grupos, né, estão sendo usados como justificativa para, olha, então é a nossa vez. Né? Então, ou seja, o mal da Europa é a imigração, o mal da Europa é o outro, é a diferença, né? Precisamos eliminar a diferença do nosso convívio. Aí vocês imaginam onde já ouvimos isso no passado, inclusive no governo na qual o avô da deputada trabalhou, né? Então, é uma situação complicada. Esse negócio de ter apoio internacional é uma coisa que funciona, porque aí, em momentos de dificuldade o bolsonarismo aciona essas redes, que permite desde o presidente Bolsonaro fazer um Airbnb fugitivo na Embaixada da Hungria, até ter apoio, né, dentro da Alemanha e do parlamento. E eles têm representação no parlamento e podem fazer pressão. Por exemplo, o Congresso norte-americano, ele nunca enviaria uma representação condenando um Supremo Tribunal Federal no Brasil. Só que as comissões que são dominadas por trumpistas radicais fazem isso, soltam aquele trumpista radical, o Jim Jordan, que soltou aquele relatório criticando criticando o STF e tudo isso mais, ele está envolvido, segundo um próprio relatório em uma investigação nos Estados Unidos, da tentativa de golpe de Estado do 6 de janeiro de 2021. Então, é esse tipo de gente que está se conectando com o bolsonarismo num processo de defesa mútua.